Oi, amados, queridos, bom dia, tudo bom? Feliz quinta-feira. Opa, voltou. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Dilane, Rubi. Precioso de seu Jesus, Edson, Anne, Iranildes, bom dia, Vani, Rose, Mara. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de união, de muita paz e alegria, né, queridos? Que seja uma quinta-feira onde a gente busca mais o nosso Deus, onde a gente ora mais, onde a gente traz o nosso Deus para o nosso dia, em vários momentos, a todo momento, todo instante. Nós podemos sempre nos conectar com Ele, queridos. Então faça as suas orações e ao longo do dia também se comunique com Ele, porque Ele está sempre conosco, sempre, queridos. E Ele é aquele que não deixa um só para trás. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não solta a nossa mão. Então permaneça. Permaneça no seu lugar de comunhão, no seu lugar de oração, permaneça crendo que o melhor sempre está por vir. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um versículo que nos enche de alegria por saber que Deus nunca solta a nossa mão, Ele está sempre com a gente, na adversidade, seja no desafio, no obstáculo, nos momentos alegres, nos momentos de grande alegria, Ele está sempre conosco. E hoje nós vamos ver nesse versículo que a gente encontra lá em Isaías 43, versículo 2, esse lembrete para todo o nosso ser, esse lembrete para cada um de nós, que Deus está sempre conosco. E de repente você está passando por alguma situação que você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. E saiba que isso não é verdade, queridos. Deus está aí com você. Faça sua oração, se conecte com Ele. Receba tudo aquilo que Deus tem para você. E a forma que Deus estabeleceu de comunicação é através da oração. Então nós precisamos orar para se comunicar com o nosso Deus. Queridos, antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Gerlane, Márcia, Thaís. Bom dia. Amém. Amém, Andréia, Anne. Amém, amém, minha querida. Glória a Deus. A gente se fala pelo direct, tá bom? Deus abençoe. Thaís. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. O Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Pai, obrigada pelo teu favor, pela tua bondade, pela sua misericórdia, que nos segue incansavelmente. Pai, obrigada por mais um dia de vida, obrigada porque até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigada porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Assim, Pai, como está escrito na sua palavra, nós recebemos essa palavra no nosso coração. Sabemos que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Queremos, Pai, cada vez mais entrar em comunhão, cada vez mais estar com o Senhor. Cada vez mais, Pai, termos a paz, a calmaria e a sabedoria do alto necessária, Pai, para fazermos aquilo que precisa ser feito. Nos conduza, Pai, ao arrependimento das coisas que estão fora da sua palavra e fora daquilo que o Senhor espera de nós. Queremos, Pai, deixar para trás, queremos nos arrepender, queremos avançar, Pai, avançar com leveza para as coisas que estão adiante de nós, Pai. Queremos mais e mais e mais de Ti, do nosso relacionamento. Queremos que o Senhor se revele cada vez mais a cada um de nós, porque sabemos que sempre tem mais, Pai. Sempre tem mais e nós nos alegramos nessa verdade maravilhosa. Obrigada pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, porque somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. Obrigada por nos proteger, nos blindar, nos guardar. Agradecemos pelo seu favor sobre a nossa vida. Agradecemos, Pai, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma.
E queremos nesse dia, Pai, reafirmar que nós somos completamente dependentes do Senhor. Sem Ti, nós não somos. Queremos reafirmar, Pai, que nós precisamos do Senhor para tomar as melhores decisões, para aprendermos coisas novas, para aprendermos a termos cada vez mais gratidão, para aprendermos a darmos graças em todas as circunstâncias, para evoluirmos, para amadurecermos, Pai. Queremos, Pai, queremos viver essa jornada, essa caminhada chamada vida, junto com o Senhor, sempre, a todo momento e a todo instante. Obrigada por querer se relacionar com cada um de nós. Obrigada, Pai, por querer nos ouvir. Obrigada por ter sempre um plano perfeito para cada um de nós. Queremos, Pai, queremos viver o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E é exatamente assim que nós queremos viver, Pai. Todos os dias, a cada respirar nosso, todos os instantes, todos os milenésimos de segundos, que a gente não se distraia, Pai. Que a gente não se distraia com as inúmeras distrações que vêm ao longo do dia. Que a gente continue focado, Pai. Que a gente continue mirando no nosso alvo. Que a gente continue, Pai, cada dia, cada movimento, a cada respirar nosso, pensando, nos alimentando e abastecendo das coisas que são eternas, das coisas que realmente são importantes e merecem prioridade na nossa vida, no nosso dia. Queremos dizer nesse dia que o Senhor é o Rei absoluto dos nossos corações, o Senhor é o Rei absoluto da nossa vida. E queremos, Pai, sempre, sempre, Pai, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e nos dá uma grande alegria, saber que o Senhor é o nosso maior encorajador, que o Senhor é por nós. Então quem será contra nós? Obrigada, Pai, por nunca nos deixar, nunca nos abandonar e por ser aquele que não deixa um só para trás. Mais uma vez nós agradecemos. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Ana, Angélica. Amados, queridos, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos, exultemos nesse dia. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, queridos. Aquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então se alegre, queridos, como a gente viu ontem, se alegre na esperança, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Pense nas coisas, queridos, que vão agregar na sua vida. Observe mais uma vez, nem que eu diga isso todos os dias na live, mas observe, porque a gente precisa ser lembrado sempre, queridos. Porque é muito comum a gente planeja o nosso dia, planeja até mesmo às vezes a nossa semana. E aí já no primeiro dia já sai tudo diferente do planejado, o dia sai completamente diferente do planejado. Às vezes a gente fica ali pensando numa notícia que a gente recebeu, pensando em alguma coisa que não vai nos agregar nada. Querido, se tem alguma coisa causando ansiedade, aflição, lembre-se que a Bíblia nos ensina a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quantas vezes a gente está ali com alguma ansiedade, alguma angústia, a gente vai fazer outra coisa. Queridos, pare um momentinho, faça uma oração, se conecte com Deus, declare a palavra de Deus sobre a sua vida, declare, lembre-se da palavra de Deus, dos versículos que dizem que não é para a gente andar ansioso, que não é para a gente se preocupar com amanhã, que é para a gente se concentrar no hoje, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não andem ansiosos por coisa alguma. Assim está escrito na palavra de Deus, queridos. Só que muitas vezes a gente se desconecta da palavra de Deus, a gente se desconecta da verdade, a gente se desconecta do nosso Deus, embora Ele esteja sempre com a gente. Então a gente sempre precisa trazer à memória aquilo que traz esperança, que nos dá esperança. A gente precisa ter a palavra para aqueles que querem. Claro, ninguém é obrigado. Deus não é pé na porta. A gente não precisa ficar enfiando Jesus goela abaixo de ninguém. Há um convite do nosso Senhor Jesus. E assim como todo convite, as pessoas podem aceitar ou não aceitar. Então, aqueles que aceitam, aqueles que querem, eu digo que nós podemos e devemos ficar com a palavra de Deus enraizada dentro de nós, que a gente fique encharcados da palavra de Deus, justamente quando algo
algo acontecer, e às vezes algo nem está acontecendo, tá, queridos? Algo está sendo fabricado dentro da nossa mente em nenhum outro lugar. Opa, quando a gente sai daquele modo automático, a gente para, pensa, volta e rapidamente se conecta com Deus. Fala, opa, isso aqui não veio do meu Deus, e já declara a palavra de Deus. Então você está ansioso, você lembra da palavra de Deus e faz aquilo que está escrito na Bíblia. Se conecta com Ele. Você pode se conectar com Ele em vários momentos, todos os momentos do dia, queridos. Ele habita em nós. E muitas vezes são alguns segundos de conexão. Isso nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá equilíbrio, nos dá encorajamento para fazermos aquilo que precisamos fazer, queridos. Então, guarde essa palavra no seu coração para você, ao longo do dia, ao longo dos dias, você tá ali firmado em Jesus, aceitando o convite de Jesus, se assim você entender que você quer seguir, você quer aceitar o convite de Jesus, então você passa a viver a maravilhosa jornada chamada vida junto com Jesus, amadurecendo espiritualmente também a cada dia. Sabe, queridos, quando a gente resolve realmente seguir a caminhada com Jesus e a gente se arrepende das coisas que precisamos nos arrepender, que o Espírito Santo está nos conduzindo ao arrependimento, ele nos dá a coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, nos liberta, nos cura, nos transforma, nos limpa, nos dá vestes novas, transforma o pranto em dança, vestes de lamento em vestes de alegria. Nossa vida ganha todo um significado. Aqueles que estavam ali sentindo solidão, entendem que Deus está sempre, a todo momento, a todo instante. Então nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Emanuel, Deus conosco. Ele está sempre conosco, queridos. Então a nossa vida ganha todo um significado, ganha todo um colorido e nós podemos nos alegrar na doce presença de Deus. São os mistérios de Deus, queridos, os mistérios. Ele diz, clame a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então clame ao Senhor, Ele vai mostrar, Ele vai ensinar, vai revelar coisas ao seu coração que você não conhecia, que você nem sabia que existia. Então, queridos, quando a gente realmente decide seguir essa caminhada de fé, essa jornada de fé junto com o nosso Deus, a gente vai se arrependendo, a gente vai deixando para trás, a gente passa a querer alegrar o coração de Deus, ver o sorriso dele em nós, entender que nós somos seres humanos e nós somos seres humanos que muitas vezes nós vamos tomar decisões, que nós vamos falhar, a gente vai falar coisas precipitadamente, a gente vai fazer coisas que a gente não deve fazer, mas com o tempo, né, queridos, a gente vai ficando cada vez mais firmado na rocha, então a gente já não repete mais as mesmas coisas, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, entendendo que mesmo ali no erro o Senhor continua ali com a gente. O Senhor continua ali para nos ensinar, lapidar, transformar, porque assim como Jesus nos diz lá em João, sem Ele, João capítulo 15, sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. E Ele mesmo vai nos conduzindo, nos ensinando todas as coisas, o doce Espírito Santo, Espírito de Deus que está em nós. E a gente encontra essa palavra de incentivo para a nossa vida, para o nosso coração, que está lá, a gente encontra lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2, onde o Senhor diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. E aqui o Senhor disse que nos livra, continua, né, dizendo que nos livra, que nos cuida, que nós somos preciosos e honrados à vista do Senhor. Ele diz também no versículo 4, e porque eu o amo. Queridos, amados, preciosos, que a gente se alegre nessa palavra do Senhor. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Não há nada que seja impossível para o nosso Deus, queridos. E muitas vezes uma notícia vem, nós podemos ficar ali tristes, abatidos. É claro, somos seres humanos, quando a gente recebe a notícia, a gente vai ficar ali por algum momento ali triste. A Bíblia também nos ensina, nós vimos isso outro dia, a se alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram, né?
compaixão, a se compadecer pela dor do outro, a ter empatia pela dor do outro, a se colocar no lugar do outro e entender da forma como a gente gostaria de ser tratado, da forma como a gente gostaria que acontecesse com a gente, que a gente também faça exatamente a mesma coisa pela pessoa, assim como Jesus nos ensina. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. O que a gente aprende por aí, o dito popular é não faça, né? Não faça com os outros aquilo que você gostaria, mas com Jesus tudo é ação. E o que está escrito na Bíblia é faça. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Então, quando você vê alguém passando por alguma situação, que você faça aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ah, mas vão dizer. Ah, mas vão pensar. Ah, mas o que a pessoa vai dizer? O que a pessoa vai pensar? Faça a sua parte, queridos. Pensando no que Jesus vai pensar a respeito da sua atitude, o que Jesus vai dizer a respeito de você andar conforme a palavra dele. Muitas vezes, queridos, os outros estão olhando pelos olhos naturais, mas o Senhor abriu os seus olhos. O Senhor está mostrando através dos olhos espirituais que a gente passa por cima da opinião, de zombaria, de ha-ha-ha dos outros para fazer aquilo que precisa ser feito. Sem mimimi. O que é para fazer? É aquilo ali? Então eu vou lá e vou fazer o que precisa ser feito. Ponto final. Seja lá o que for, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, sem ficar, ai, porque fulano, ai, porque aquela pessoa, ai, peraí, e Jesus? Então tá bom, eu quero obedecer a palavra de Deus, ele abriu meus olhos espirituais, ele já mostrou aquela situação, já mostrou que aquela pessoa tá precisando de uma palavra, de uma oração, seja lá o que for, e eu vou entregar para aquela pessoa, porque eu quero caminhar conforme a palavra do meu Senhor. E a gente entende, queridos, quando a gente recebe uma palavra como essa, assim como Isaías 43:2, que Deus está sempre conosco. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Então a situação pode parecer difícil, queridos. A situação pode parecer até mesmo impossível. A situação pode parecer que não tem jeito, não tem luz no fim do túnel. Você fala, meu Deus, não tenho o que fazer. Saiba que sempre tem, com Deus, sempre tem solução. Sempre tem algo que Deus pode fazer por nós. Porque o nosso Deus é o Deus onde não existe impossível. O nosso Deus é o Deus onde todas as coisas são possíveis para Ele. De repente você está aí pensando, meu Deus, eu vou precisar atravessar aquela situação. Eu vou precisar atravessar aquelas águas. E você se lembra do Senhor falando, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Deus não vai ficar longe vendo você atravessar as águas, vendo você atravessar essa situação. Deus está ali com você. E Ele não só está ali com você, mas Ele também protege, blinda, guarda, dá livramento, dá proteção. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ou seja, você vai sair intacto. Deus vai te dar vitória. Deus vai te proteger, vai te blindar, vai te guardar, vai ficar ali com você, vai permanecer ali com você. E Ele vai te proteger, Ele vai te dar vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos crer nessa palavra, queridos, e caminhar sobre ela. Sim, eu sou mais que vencedor. Aonde? Em Cristo Jesus. Existe um lugar que nós somos mais do que vencedores. Esse lugar é guardados em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então permaneça. Permaneça firme em Jesus. E quando você estiver passando por uma situação assim, lembre-se dessa palavra, Isaías 43:2, onde o Senhor nos promete, onde há uma promessa de Deus, e você pode receber essa promessa, queridos. Essa promessa, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A promessa foi feita lá atrás. E a promessa também serve para nós. A promessa também para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. A promessa também é válida para cada um de nós que recebem essa palavra no coração e deixa essa palavra frutificar. E deixa essa palavra virar uma floresta dentro. Porque quando você estiver prestes a passar por algum desafio, de repente você já está passando por algum desafio, você lembra dessa palavra. Quando eu atravessar as águas, o Senhor, o meu Deus, está comigo. Quando atravessar os rios, eles não vão me encobrir, porque o Senhor está comigo. E se eu precisar andar através do fogo, as chamas, eu não serei queimado, as chamas não me deixarão em brasas.
Eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que Deus é por mim. Então quem será? Quem será contra mim? Que assim como diz a Bíblia, Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre alta. Perdão. O nosso Deus e quem nós confiamos. E que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor, do nosso Deus. Queridos, ande conforme a palavra do Senhor. Se você quer receber esse convite, dizer sim para o convite que Deus nos faz todos os dias, queridos, porque todos os dias eu digo que Jesus nos salva, inclusive de nós mesmos, de decisões equivocadas, de lugares que a gente ia e a gente entende que não é pra gente ir, de sim que a gente deveria dizer ao invés de não, não que sim, ao invés de dizer sim. A gente sabe que Deus está sempre conosco, nos orientando, nos guiando, e a gente vai a cada dia sendo moldado por Deus, sendo moldada pela palavra de Deus, e lembrando sempre que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não permita, queridos, não permita que você se afaste da palavra de Deus, que você se afaste desses momentos preciosos de oração, onde você tem o seu momento com Deus, onde você se conecta com Ele, e você pode abrir a sua Bíblia, você pode encontrar as promessas de Deus, que Deus tem para a sua vida, para a minha, para a nossa. Você pode encontrar uma palavra de encorajamento. Às vezes é uma parte de um versículo, queridos, que vai trazer uma alegria, vai trazer uma paz tão grande para o seu coração, queridos. Você vai, e às vezes você estaria ansioso, e você lê justamente o versículo que diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, cuidado de cada um de nós, né, queridos? E o cuidado dele é também individual. Então se alegre na presença do Senhor, se alegre na certeza de que Deus está com você, que Ele livra, protege, guarda, blinda. Seja lá o que você está passando, de repente algum desafio na sua família, e você, sabe, você pode declarar a palavra de Deus sobre a sua família para ter união, para ter paz, para ter harmonia. Se de repente é algum vizinho, alguma vizinha, você pode orar por essas pessoas, você pode orar por calmaria, por união, por paz. De repente, ser um diagnóstico, você declara a palavra de Deus, porque pelas suas pisaduras nós já fomos, nós somos curados. Se de repente é algo financeiro, você busca os versículos na Bíblia e você declara também o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda continua a promessa de Deus, além dele não nos faltar e nada nos faltar, ele nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes, ou seja, ele nos leva para um lugar de calmaria, um lugar de paz. A gente traz a palavra de Deus onde nos diz que ele supre todas as nossas necessidades. De repente, uma situação que você não está vendo como sair, seja lá o que for, e você declara a palavra de Deus. Não há nada impossível para Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, queridos, risca o impossível do seu dicionário, da sua vida. Porque quando estamos alicerçados na rocha, quando estamos firmados em Deus, absolutamente tudo é possível. Continue orando, continue crendo, continue acreditando. Não desista de orar, queridos, orar sem cessar. É assim que a Bíblia nos ensina. Ore, ore, ore sobre uma determinada situação. Não desista, parece perdido, mas você vai declarar, você vai acreditar e a sua fé vai mover. Nós já vimos outro dia também, já vimos várias outras vezes aqui na live, a fé, o grito de fé que move o coração de Jesus, a fé que não é uma fé comum, é a fé nele, porque todos nós nascemos com fé, nós temos fé. Agora, onde nós colocamos a nossa fé, queridos? Agora, a fé que a gente deposita toda em Jesus, essa é que move o coração do nosso Senhor para coisas que a gente achava que não tinha jeito. Daqui a pouco a gente vê se desenrolando, a gente vê a coisa simplesmente acontecendo e que a gente diga: Jesus, meu amado, meu amor, meu doce amor Jesus, eu sei, Senhor, que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que me ajudou, me protegeu, me livrou. E eu quero que cada respirar meu seja para a sua honra e para a sua glória. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, medite em Isaías capítulo 43, versículo 2, ao longo
desse dia, queridos. E também tire o seu momento, mais uma vez eu vou dizer, para você orar, para você ler uma palavrinha que Deus vai colocar no seu coração. E por que não aproveitar hoje, dia 21, e se deliciar nos poderosos conselhos e aprender grandes coisas com os poderosos conselhos que nós encontramos em Provérbios e hoje 21, tá bom? Um beijo para todos vocês, queridos. Obrigada a todos que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada, queridos. Permaneçam em Deus, queridos. Ele não vai em nenhum outro lugar, Ele está com você. Ele está aqui comigo e sabe que também nós podemos escolher a cada dia permanecer nele também e se comunicar através da oração. Um beijo para todos, até amanhã, sexta-feira já, queridos. Em nome de Jesus. Rubi precioso do Senhor Jesus. Em breve, queridos, o livro do Rubi vai estar disponível. Eu creio que vai ser um best-seller mundial para a honra e glória do Senhor. Um livro que é uma bênção. Eu já li, tive a oportunidade, a honra do Rubi me escrever, me escolher para escrever o prefácio do livro dele. É uma honra, o livro é uma grande bênção. Eu creio que vai abençoar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas em nome de Jesus. Assim já está feito, já está declarado. Davidson, querido, que Deus abençoe. Ana, é isso. O Rubi vai contando tudo pra gente. Nós vamos se alegrar com o livro, com o best-seller mundial dele em nome de Jesus. Amém, MC Gilbala. Você já é abençoado, querido. Você já é abençoado. Creia que você já é abençoado, queridos. Diga agora mesmo onde você está. Eu sou abençoado. Deus me fez, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu sou uma obra de Deus e nasci para dar certo. E eu vou dar, já Deus, tudo certo, porque eu sou abençoado, eu sou filho, eu sou amado. Deus me quer bem. Deus é o meu maior encorajador. Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Deus tem um plano perfeito para mim. E esse plano que eu vou viver, em nome de Jesus. Carolzinha, tudo bom, minha amiga? Que bom você aqui com a gente. Amém, Davis, é isso mesmo. Nós vamos providenciar muitos exemplares para honra e glória do Senhor. Tão logo a gente tenha o livro do Rubi em mãos. Antônia, Nanda, isso mesmo, meu querido, você já é abençoado. Amém, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Obrigada, viu? Sempre, Josiane, Anne, amém, minha querida. Vamos falar sobre as Bíblias. Márcia, Kaique, Bel, Claudenice, Aline, Rogerinho, Angélica, Patrícia, Clóvis, Luciene, Joelma, Elza, Daniela. Aqui nós temos um número, que Deus abençoe você, não sei seu nome. Rainha, Oséias, Grace Kelly, Tatinha, Marisa, Biel, Luciene, Natália. Amém, minha querida. Glória a Deus. Poliana, Maristela, Diogo, Aparecida, Wagner, Jussara, Ronaldo, beijo, Angélica, Ana e todos que estiverem aqui, queridos. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Nos vemos amanhã, sexta-feira já, em nome de Jesus.